Prezados irmãos, prezadas irmãs, jovens, crianças, é com muito prazer, com muita alegria no meu coração que eu vos cumprimento a todos e a todas com a minha saudação, desejando-lhes a paz do Senhor, que a graça e bênção do nosso soberano Deus e Pai, do seu Santíssimo Espírito Santo, com a bênção e a graça da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do profeta Santo Romualdo, esteja em cada coração. Eu digo aos irmãos que fizeram muito bem, deixar os seus lares numa manhã de domingo tão maravilhosa, para vir à reunião, para vir à igreja, para ouvir aqui a mensagem que está para os irmãos nessa ocasião, nessa oportunidade para todos nós. E aos nossos queridos internautas também, eu desejo-lhes que permaneça conosco, conectado aqui nessa congregação de Coronel Vivida, estado do Paraná. E eu vos convido a todos e a todas presentes que puderem ficar em pé para nós darmos início à nossa reunião dessa manhã, com a oração. Oremos. Pai nosso que estás no céu, sabemos que o Senhor é o nosso eterno e soberano Criador, Deus único, Deus Pai, Senhor e Criador dos céus e da terra. Por isso, ó Pai, nós muito agradecemos pela sua grande compaixão, pelo seu grande amor, pela sua infinita misericórdia, porque enviaste a este mundo o seu amado Filho Jesus e restaurou a sua santa igreja, igreja primitiva dos santos apóstolos. Colocou nessa igreja também o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, que formou-se na pessoa daquela menina que nasceu predestinada para tão nobre missão, para ser juntamente com o Senhor Jesus as duas fiéis testemunhas do poder de Deus. Por isso, querido e santo profeta Romualdo, sabemos que o Senhor também faz parte da misericórdia e do amor de Deus, porque nos deste como supremo pastor e eterno profeta dos tempos da regeneração. Santo Romualdo, nós não vemos, mas cremos pela fé que aqui se faz presente o Senhor, comandando milhares de santos e anjos, porque o Senhor mesmo dizia que as nossas orações é ouvida melhor do que nós imaginamos, e que nas nossas reuniões estaria presente santos profetas, santos apóstolos, Daniel, profeta Moisés e santo Elias. Por isso nós cremos e confiamos e podemos sentir a presença desses santos aqui na nossa santa reunião, que vai ouvir a prece, o louvor e a adoração, a glorificação de todos os nossos atos devocionais. Por isso eu, como servo do Senhor, servo da Senhora Santa Vó Rosa, declaro iniciada essa santa reunião dessa manhã de hoje. Amém. Número 1 do nosso inário, Igreja Forte. A igreja forte que não tem mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, a meia branca nossa
Entrego-te, ó Santa Voz Rosa, meu coração com todo amor para servir-te, ó Mãe poderosa, e servirá Jesus, meu Salvador. Adoro-te, ó meu Consolador, nas tuas mãos entrego a minha vida, desejo honrar-te com profundo amor, ó minha Santa Mãe, Voz Rosa querida, em tua santa igreja, que é por ti dirigida, quero ajudar a Senhora a dar a água da vida ao humilde e sincero, que a ti se consagrar, ao coração contrito, que a ti se entregar. Bendita e Santa Voz Rosa, domina o meu espírito, dá-me a unção gloriosa, usa-me até o infinito, hoje e sempre, para sempre. Amém.
Irmãos, esse hino já é uma mensagem na mesma fé, no mesmo amor. Servimos a Ti, Senhor. Então agora eu vou transmitir à igreja, aos nossos irmãos, nossas irmãs, todos presentes, aos nossos queridos internautas, que muito nos honra, muito nos alegra com a sua audiência também, com a sua atenção. Eu lerei para os irmãos sobre o batismo. Batismo, sacramento de grande valor para a purificação da alma do convertido. Vamos transcrever a mensagem de Santo Romualdo, boletim fevereiro de 2004. Todos convertidos a esta fé apostólica que decidiram permanecerem nesse santo caminho devem passar pelas águas do batismo como forma de confirmar, valorizar a fé presente em seus corações ao decidirem seguir ao nosso Senhor Jesus e ao Espírito Consolador. Esse ato reflete também compromisso de serem fiéis à doutrina e à disciplina da Igreja Apostólica, bem como obediente aos seus ensinamentos e conselhos, vivendo sempre em santidade e novidade de vida. Nessa Santa Igreja Apostólica, os irmãos encontram a verdadeira liberdade, como ensina o venerável apóstolo São Paulo ao afirmar: foi para que fôssemos livres que Cristo nos libertou. Então veja, irmãos, o próprio hino do coral que diz assim: livres somos nós, livres com Deus. Isso significa que por meio da sua morte de cruz, Jesus libertou todos os que seguissem, incluindo aqueles que passam a seguir a Santa Borrosa e a Igreja Apostólica, livrando-os da escravidão do pecado, do reino do mal, para ser verdadeiramente livres, estarem sujeitos a toda sorte de maldade. Portanto, com a graça recebida no batismo, os que são incorporados à Igreja e ao Consolador através do sacrifício de Jesus, tornam-se unidos ao Senhor crucificado. Essa união significa que os apostólicos estão mortos para o mundo e suas paixões, vivendo assim uma vida, nova vida, uma existência sobrenatural. Como ainda ontem eu disse para os irmãos, que o maior milagre que acontece na Igreja Apostólica é quando uma pessoa ouve falar da Santa Borrosa, ouve falar do Supremo Pastor e Profeta Santo Romualdo, passa a ouvir as nossas mensagens, quer seja através das nossas reuniões, quer seja através do programa Hora Milagrosa. Então isso se dá num grande milagre na Igreja Apostólica. Assim é necessário mortificar e combater as más inclinações. O apóstolo do nosso Senhor nos ensina que aqueles que seguem a Jesus e no caso dos apostólicos servem ao Consolador, devem proceder segundo o Espírito, ou seja, conforme as normas de uma mente iluminada, guiada pelo Espírito Consolador. Isso implica evitar todas as más tendências, como discórdia, inimizades, invejas, disputas, contendas, inclinações carnais e tudo aquilo que contamina o corpo, a mente e o espírito das pessoas. Os fiéis devem viver no Espírito e produzir os frutos do Espírito Consolador, uma vida de paz, união com o próximo, desprovida de maldade, de brigas e inveja. Deve cultivar em seus corações a caridade, a alegria, a paciência e serem afáveis, dedicados no trato com o seu próximo, atenciosos, agradáveis em suas ações, conversas, de maneira de falar, e além disso devem ser mansos e humildes de coração. Portanto, todos aqueles que se prepararam para o batismo, bem como já batizados, devem seguir esses sábios conselhos para que possam alcançar a salvação e a eternidade. Não existe outro caminho para chegar aos céus e experimentar a verdadeira felicidade. É indispensável que todos os apostólicos sirvam
sigam as orientações dadas em nome da Santa Avó Rosa e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que neste próximo batismo possamos reunir muitos apostólicos convertidos, dispostos a cumprir toda a lei divina. O batismo é parte essencial dessa lei de Deus, pois ele exige que ato daqueles que desejam receber a graça de Jesus e do Consolador, que almeja participar do seu reino ainda aqui na terra, representado por esta Santa Igreja. É necessário, portanto, empenho para receber o batismo aqui em nossa sede. Já está marcada a data do próximo batismo, será no dia 3 de maio, e todos os que ainda não se batizaram devem começar a se preparar espiritualmente e organizar para vir participar. Confie plenamente na Santa Avó Rosa, na minha intercessão como primaz dessa igreja, para que sua vinda seja abençoada, proporcione uma gloriosa experiência de fé, contribuindo para o seu aprimoramento espiritual. Então a pessoa vai se batizar, ela vai com aquela fé: eu vou me batizar, porque Jesus se batizou. Ele não tinha do que se arrepender, era santo, puro e imaculado, e foi ter com São João Batista, quando disse para São João, ou seja, São João disse para ele: convém que eu vá a ti, e não tu venha a mim. Mas ele disse: deixe por agora, que só assim cumpra toda a justiça divina. E então ele foi emergido nas águas, e quando aconteceu, então uma pomba branca desceu sobre ele, e a voz que dizia: este é meu filho amado, a quem eu me complazo. Então agora, meus irmãos, minhas irmãs, vamos passar para a outra mensagem, onde fala sobre a união da família. A doutrina que temos proclamado está alicerçada nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus, transmitidos por meio do ministério da Santa Avó Rosa do Santo Irmão Aldo. Essa doutrina tem sido divulgada através dos boletins oficiais de nossa igreja. Nós, apostólicos, devemos respeitar, seguir os ensinamentos que esses santos de Deus nos legaram, pois eles visam a santificação e a felicidade de cada apostólico fiel, bem como a estabilidade moral e espiritual de nossa igreja e das famílias que compõem. Para que a nossa igreja alcance a vitória, é essencial que haja unidade espiritual nas famílias que dela fazem parte. E em que consiste a unidade espiritual no âmbito familiar? Trata-se na prática religiosa efetiva dos ensinamentos de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, conforme ensinado nessa igreja. É viver com amor, temor ao Senhor, praticando bem a justiça divina. Assim, todos aqueles que almejam ser bem-sucedidos em seus lares, na vida familiar, devem viver em união, aplicar os preceitos de doutrina e disciplina que têm sido ensinados. Há um conselho extremamente sábio que Jesus deixou, conforme registrado no Evangelho de São Mateus: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos, deram-se contra aquela casa, contudo ela não caiu, pois estava alicerçada sobre a rocha. Porém, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre areia. Caiu-se a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos, bateram-se contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Prezados irmãos, apenas crer na palavra da verdade que anunciamos não é o suficiente. É imprescindível praticar os ensinamentos, a doutrina e a disciplina da nossa igreja em suas vidas, pois esses preceitos possuem elevado valor moral. Dessa forma, poderão de fato alcançar a glória celestial e a felicidade durante a sua permanência na terra. Aconselhamos a todos que desejam construir um lar e uma família feliz e abençoada, que cultive em seus corações o amor e a união.
Contudo, é necessário que haja fidelidade, respeito mútuo. Assim agindo, terão mais sabedoria para serem humildes, bondosos, caridosos, pacientes, misericordiosos na sua jornada diária. Esforcem-se para não dar lugar a pensamentos inconvenientes, prejudiciais, que possam enfraquecer a sua fé em Deus, em seus santos. Coloque em primeiro lugar em suas vidas o ensinamento de boa conduta e doutrina que recebem na nossa igreja. Esses preceitos ensinam a seguir o exemplo de vida de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Vivam no mesmo espírito de santidade e pureza, mantendo a unidade espiritual na família, respeitando-se mutualmente. Os pais devem ser exemplo de vida e zelar pelo respeito perante seus filhos. Por outro lado, os filhos devem respeitar seus pais e promover respeito entre os irmãos dentro do lar. Saibam que o Espírito de Deus habita em nós, conforme nos ensinou o amado apóstolo São Paulo. Não sabeis sóis que o templo de Deus, que é o Espírito de Deus, habita em vós? Assim sejam dedicados na prática do bem, não percam a graça de Deus que habita em seus corações. Todos esses preceitos, ensinamentos, preciosos ensinamentos, nos foram legados por Jesus, constitui a alicerce fundamental de uma vida feliz, abençoada na presença do nosso Pai Celestial. Então veja, prezados irmãos, a palavra sobre a união da família que tem que ter. Então veja que Deus, nosso Pai, nos criou sua imagem conforme a sua semelhança. A família de Deus, nosso Pai, Pai, Filho e Espírito Santo, e como está na placa da nossa igreja, a Santa Avó Rosa, Santo Profeta Irmão Aldo, então, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Irmãos, nos céus todos são santos. Deus, nosso Pai, Ele é o Criador de todos. Então, só no olhar, Deus transmite o seu amor, transmite as suas ordens entre seus santos e entre seus anjos. Deus não precisa falar, não precisa se comunicar, basta através do seu olhar, Ele, Deus, transmite as suas ordens e elas são cumpridas entre seus anjos, arcanjos, rubins, querubins, Santa Avó Rosa, Santo Profeta Irmão Aldo, sabe o que deve fazer. Por isso, depois de haver Deus criado os céus e a terra e todas as coisas nele existentes, conforme está em Gênesis, disse assim: façamos o homem nossa imagem e a nossa semelhança. E assim Deus criou homem e mulher com o objetivo de criar filhos e homens para os céus. Vemos o Pai, o Filho, o Espírito Santo dizendo: façamos a nossa semelhança e a nossa imagem. Escrevendo a Efésios, São Paulo defende essa mesma doutrina, dizendo que toda a família nos céus e na terra toma o seu nome. Essa doutrina sobre o homem feito à imagem e semelhança de Deus não foi concebida no céu por nós, mas pelo próprio Criador. E assim criou Deus os primeiros anjos, sendo Cristo o primogênito. O hino da nossa igreja diz assim: santos em marcha, o Senhor nos quer santo. Na verdade, nosso Senhor Jesus Cristo padeceu por nós e nos fez participante da sua glória, pois disse assim em oração: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um, eu neles e tu em mim. E a palavra diz sobre a humildade, meus irmãos. O que é uma pessoa humilde? A humildade é a capacidade de uma pessoa que tem de perceber a si mesma e levar em conta a necessidade e o bem-estar das pessoas com quem ela se interage, ao invés de focar em si mesma. O que é ter humildade? É a qualidade de quem age com simplicidade. Uma das características da pessoa que sabe assumir suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência, sem soberba. E o que é a verdadeira humildade? É uma pessoa humilde, nunca se coloca como merecedora de nada, tampouco aponta para as falhas, defeitos dos outros, pois sabe que
não lhe cabe julgar a ninguém por nada, evita críticas, mas se faz, foca nas construtivas, sempre com a intenção de ajudar o outro a crescer e desenvolver. No caso, irmãos, como disse o nosso Santo Irmão Aldo, nós somos uma família só, e essa família, ela tem que se interagir com humildade, com amor, com união entre coral, regente, músicos, entre os coralistas, entre os diáconos, diaconisa, pastores, pregadores e os membros da igreja, para que o poder de Deus possa ser perfeito entre nós, dentro da família apostólica, como eu já disse anteriormente, a palavra do Santo Irmão Aldo, e que muitos irmãos sabem e conhecem, que ele disse assim: nós somos uma família só. Então, irmãos, dentro dessa família pode haver divergência, muitas vezes porque um veio de uma família quando se formaram. Então há culturas diferentes, como se forma entre o casal, entre um homem e uma mulher. Então, dentro da igreja, como uma família, nós somos muitas famílias aqui dentro da igreja. E essa são cada um com sua cultura, com sua tradição, que outrora vieram, mas que ao chegarem dentro da igreja, dizendo aqui dentro da igreja, que prevalece é a ordem da Santa Borrosa. Então eu vou fazer aqui dentro da igreja o que a Santa Borrosa tem me pedido, que o Santo Irmão Aldo tem me pedido. E se alguma coisa acontecer, é preciso perdoar. Perdoar é permitir que a pessoa se aproxime. Efésios capítulo 2, versículo 13. Perdoar é uma união de arrependimento e sacrifício. E só há perdão se uma das pessoas e partes estiverem feito de fato arrependimento, arrependida, e a outra verdadeiramente disposta a sentir compaixão e dar as mãos. Perdão é um ato de caridade e bondade, irmãos. Somos imagem e semelhança de Deus, os atributos de Deus, compaixão e misericórdia de nós, e nos perdoa por todas as nossas falhas. O perdão de Deus para os nossos pecados não conhece limite. Esforço em perdoar, uma resposta concreta ao nosso Pai, de que estamos nos dedicando a nos tornarmos pessoas melhores em nossas jornadas. As palavras de Jesus registradas pelos evangelistas na Bíblia: de fato, se perdoarem os homens os males que eles os fizeram, o Pai de vocês que está nos céus também vos perdoará. Em São Mateus também capítulo 6, versículo 14. Quando vocês estiverem orando, perdoem tudo que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe os vossos pecados de vocês. São Marcos capítulo 11, versículo 26. Jesus disse na oração do Pai Nosso: perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Na cruz ele disse: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. São Mateus capítulo 18. Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: quantas vezes devemos perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus disse: eu te digo, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Agora veja, prezados irmãos, nós vivemos no tempo da regeneração. E o que é regeneração? Regeneração, irmãos, é nascer de novo, é refazer aquilo que estava sendo destruído. Regenerações de perdoar, de curar, realizar milagres extraordinários, trazer paz, felicidade. E isso está acontecendo desde a sua formação dessa igreja apostólica. Quantos milagres foram realizados, quantos lares e corações estavam praticamente destruídos, foram restabelecidos pelas obras do Espírito Consolador e do seu sucessor, nosso querido e santo profeta Irmão Aldo, porque houve arrependimento sincero, humildade nos corações, para que fossem merecedores da graça de Deus nosso Pai. Então veja, prezados irmãos, que uma mãe nunca desiste do seu filho. Às vezes o filho saiu da igreja, deixou o cabelo crescer,
deixou a barba crescer e não vem mais na igreja, abandonou o coral, abandonou a música, que é tão importante, tão preciosa, alegra tanto a mãe, mas a mãe nunca perdeu a esperança. Eu conto para os irmãos o fato de um pastor que, contando o seu testemunho, ele disse que ao chegar aos 18 anos, depois que passou a sua adolescência, saiu da igreja, se reuniu com amigos de fora da igreja, deixou o trabalho do coral e ficou anos fora da igreja. Então, certo dia, a mãe teve com Santo Irmão Aldo e pedindo orientações, conselho, irmão Aldo, meu filho não vem mais na igreja, Santo Irmão Aldo, está fora da igreja. E o Santo Irmão Aldo disse, ele está aqui, irmã, na palma da minha mão. Quando eu dizer assim para ele, venha, ele vem correndo para a igreja, para os meus braços. Então, irmã, tenha paciência, tenha fé, tenha esperança, porque está no controle da Santa Avó Rosa, está no controle do Santo Irmão Aldo. E aquele jovem passou-se os anos, hoje é um grande pastor da nossa igreja apostólica, leva a sua palavra, leva os seus conselhos, leva os seus exemplos. Então, irmãos, no lar, para aqueles que vão formar uma família, é preciso ver a sustentabilidade do casamento, compreensão, tolerância, perdão. Como eu disse para os irmãos, perdoar é permitir que a outra pessoa se aproxime. Perdoar, a união da pessoa é um ato de amor, de compaixão, de misericórdia. E o amor, eu sempre uso uma expressão assim: o amor, a pessoa vai construindo com o tempo, comendo sal junto, convivendo dentro do lar, entre casais. Então aquele respeito, aquele carinho, aquela dedicação, aquela atenção à pessoa, um ao outro, vai se fortalecendo o laço do amor. E aí um vai tendo cada vez mais admiração um pelo outro. Não é só numa data específica que possa dar flores, dar-lhes presente e dar-lhe carinho, mas esse deve ser perpetuado todos os dias, quando se conheceram no primeiro momento, quando os olhares se cruzaram e disse, essa é a pessoa que eu quero. Eu encontrei a pessoa, seja a mulher com o homem com a mulher, os jovens, quando isso acontece, porque, irmãos, antes de acontecer um olhar, não se acontece o relacionamento. Então a pessoa aí, alguma coisa chamou a atenção, falou, agora eu quero conhecer a família, porque doutrina e disciplina nós já temos, agora eu quero conhecer, porque é a cultura daquela família com a cultura da minha família. E a doutrina de Jesus diz, deixai pai e mãe e unir-vos uma só carne e um só espírito. Então, irmãos, na família apostólica não pode haver divergência. E o nosso querido e santo irmão Aldo, nos seus últimos boletins, se nós formos folhearmos e analisarmos e refletirmos, olharmos, irmãos, é sobre união. E o que o santo irmão Aldo mais pediu é união sobre família. Então aqui é família, cada um deixa lá no seu lar a sua qualificação profissional e vem para a igreja. Eu vou para a minha igreja porque eu tenho um trabalho com o coral, eu sou coralista, sou regente, sou um músico, então deu essa hora eu vou para a minha igreja, porque o nosso irmão Aldo é o nosso pai e ele nos pediu, nós somos uma família só. E vamos fazer a vontade do nosso querido santo irmão Aldo, como família apostólica, numa só fé, num só amor, numa só união. Vamos seguir sempre em frente, meus irmãos, porque, irmãos, também não adianta eu falar muita coisa, porque todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs são conhecedores desse beijo, e também os nossos internautas já conhecem
são conhecedores, muitos são conhecedores da doutrina, dos ensinamentos da igreja, conforme diz nosso irmão Aldo, sobre a passagem que ficou registrada aqui, mostrando sobre o homem prudente. Então, irmãos, a luta. Então vem a luta, vem as divergências. Ainda ontem eu contei para os irmãos sobre aquela irmã lá do Rio Branco, do Acre, que há 35 anos houve o programa Hora Milagrosa, recebeu a carta do Santo Irmão Aldo na década de 90 e ela manteve fiel. Ela disse para mim: eu tive luta com a minha família, com meu esposo, mas fiquei fiel, confiando no Santo Irmão Aldo, nesses santos poderosos, confiando na Mãe Virgem Maria Santíssima, confiando na Santa Avó Rosa. Hoje foi uma vencedora, porque na última sexta-feira teve uma reunião, eu orientando ela pelos últimos 3, 4 meses que eu tive contato com ela, eu orientando ela, ela mandando carta que ela recebia do Santo Irmão Aldo, mandando comprovante das contribuições que ela enviava para a sede da Igreja Apostólica. Então ela dizendo: eu venci, e aquele vazio que eu tinha dentro do meu coração, a Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Nossa Mãe Maria Santíssima preencheu. Hoje eu sou muito feliz e tive 3 filhas trigêmeas, com 25 anos de idade estão, e ela disse: a minha promessa agora é com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo levar e se batizar na sede da Igreja Apostólica e levar a minha filha, porque eu não imaginei que ela iria sobreviver, uma das trigêmeas. Então hoje são 3 lindas moças, participaram da reunião inaugural lá naquela cidade, onde ela tinha uma relação de mais de 40 nomes de ouvinte de programa, a Hora Milagrosa, mas teve a reunião com 23 pessoas, foi um bom número, ficou muito feliz, muito agradecida. Então, irmãos, a família apostólica tem que crescer bastante. Muitos ouvintes do programa Hora Milagrosa hão de vir para o nosso meio, então vão encontrar o que dentro da igreja: amor, fé e união. Essas são as palavras que eu tinha que transmitir a todos os corações dos nossos queridos e amados irmãos na manhã do dia de hoje. E eu vos agradeço pela presença dos irmãos que deixaram seus lares, deixaram seus afazeres, vieram até a igreja. Que a Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Mãe Maria Santíssima abençoe nossos irmãos coristas, nossos irmãos músicos, regentes, adjuntos, irmãos membros com as suas contribuições, nossos irmãos diáconos, diaconisa e a todos que são nossos internautas também. Meu agradecimento em nome da Santa Avó Rosa, em nome do nosso querido Santo Irmão Aldo. Eu vos convido a todos a ficarem em pé para nós finalizar a nossa santa reunião dessa manhã. Ó bendito Senhor Jesus, nós estivemos aqui na manhã do dia de hoje, meditando na palavra do Senhor, na palavra do nosso Pai Celestial, que tem dirigido essa igreja como a grande família dos céus na terra, família apostólica, que está à sua frente, Pai, Filho e Espírito Santo, Mãe Virgem Maria, Santa Avó Rosa, Santo Profeta Irmão Aldo. Por isso, Santo Irmão Aldo, abençoe esses irmãos que compareceram na manhã de hoje, aqueles que não puderam comparecer por motivos justos, quais o Senhor sabe e conhece, que o Senhor possa os abençoar, possa ir ao encontro dos mesmos. E também eu, nesse momento, eu imponho a minha mão sobre essa caixa de pedido de oração. Muitos irmãos fizeram um recorte de um pedaço de papel e escreveram com suas próprias letras seus pedidos de oração. Eu não sei o que pedem, o que precisam, o que necessitam, mas que o milagre Jesus pode fazer, porque Ele é o Filho de Deus, o amado, aquele Jesus que andou sobre as águas do mar, multiplicou pães e peixe, transformou água em vinho, ressuscitou a morto no caso de Lázaro. Por isso, Senhor Jesus, o Senhor usando poderosamente o poder que deu a Santa Avó Rosa, poder de bênção do Santo Irmão Aldo,
Abençoe Santo Irmão Aldo, esses pedidos que o Senhor toma conhecimento, eleve até o trono de Deus, que muitas vezes é pedido de pai para filho, de filho para pai. Muitos irmãos que têm dificuldade em se perdoar, seu irmão, sua irmã, na família entre esposo e esposa. O Senhor tem o poder sobrenatural sobre o Senhor de dar essa bênção para todos. Também o Senhor possa ir ao encontro daqueles que estão acamados em seus lares, Santa Casa de Misericórdia, maternidade e hospitais, nas UTIs e enfermaria, dando a solução, a resposta ao pedido de oração daqueles irmãos. Possa fazer o de melhor, segundo os planos e a vontade de Deus. Possa abençoar os médicos, enfermeiros, cuidadores e todos os profissionais de forma geral. Santa Avó Rosa, creio que nesse momento a senhora está presente, o irmão Aldo está presente para abençoar e acompanhar os nossos irmãos até os seus lares, com seus santos, com seus anjos, possam dar a todos nós, a todos os irmãos, uma abençoada tarde, um abençoado dia, uma abençoada noite, uma manhã, uma abençoada semana de bom trabalho, de bom estudo, que assim seja para sempre. Amém.